18 pessoas estão detidas em Nampula por vandalizar a residência de um médico. Renamo promete apresentar o brigadeiro tido como morto por desertores do partido. A Politécnica vence e torna-se líder da série do play-off da final da Engine Maputo Basket. Muito boa noite, e este é o jornal. 18 pessoas estão detidas em Nampula por envolvimento na vandalização de uma residência após rumores de que o proprietário, por sinal, um médico congolês, raptava menores. Os tumultos registrados esta semana num dos bairros suburbanos da cidade de Nampula tiveram como origem a disputa de uma igreja por parte de duas famílias, uma delas chefiada por um cidadão de nacionalidade congolesa e residente em Moçambique há muitos anos. A população vandalizou a casa do estrangeiro, alegando que o mesmo mantinha em cativeiro crianças com a finalidade de tráfico de órgãos humanos. A polícia foi obrigada a intervir e deteve 18 pessoas. Há um desentendimento entre estas duas famílias em conexão à gestão de uma igreja. Fato este que levou com que esta cidadã orquestrasse esta situação para tentar indiciar este cidadão de rapto. A vítima encontra-se numa casa disponibilizada pela saúde porque trata-se de um médico inscrito na Ordem dos Médicos de Moçambique. Este tumulto foi encenado por questões fora da prática médica e nós, como Ordem dos Médicos, gostaríamos de fazer um apelo muito grande para que não haja populares a querer agredir o médico. O médico tem como missão prioritária salvar vidas e não necessariamente tirar vidas. Portanto, tem sido vinculado também pelos vários meios de comunicação, social media como o WhatsApp, a dizer que ele é o responsável por tráfico de órgãos. Isso é falso e a Ordem dos Médicos de Moçambique vem condenar estas falsas informações que têm sido veiculadas. Refere-se que o médico em causa é funcionário do Hospital Central de Nampula. Renamo desmente que Yusuf Momade assassinou um brigadeiro. O partido garante apresentar publicamente o brigadeiro Josefa de Souza. O brigadeiro Josefa está numa das bases e muito seguro, ou seja, em segurança, vivinho da Silva, como se diz. Brevemente, vocês próprios terão a oportunidade de confirmar, e estamos a dizer, que Josefa está vivo. O presidente Yusuf Momade não tem, nem foi e nem será um assassino. A Renamo é um partido organizado, a Renamo não mata quem quer que seja. De seguida, André Majbir, que falava depois de orientar um comício popular na cidade da Beira, garantiu que seu partido está unido. As desinformações que temos estado a ver visa essencialmente distrair aos moçambicanos daquele que é o objetivo fundamental do Partido Renamo. O nosso objetivo é levar o Yusuf Momade à Ponta Vermelha e ganharmos a todas as províncias. O secretário-geral da Renamo garantiu, por outro lado, que o processo de desmobilização está a decorrer sem sobressalto. A Renamo é um partido organizado. A Renamo está representado na Comissão de Assuntos Militares, que está a trabalhar neste momento agora a verificar, temos um grupo que está a verificar todas as bases, inclusive entregando as fichas para que cada combatente diga efetivamente como é que gostaria que fosse a sua reintegração. Majbir negou que haja exclusão no processo de desmobilização e explica porquê. O próprio memorando de entendimento preconiza que há de haver acantonamento e no centro de acantonamento ali haverá seleção de oficiais que vão passar para a desmobilização e de outros que vão passar para a Polícia da República de Moçambique. Neste momento o acantonamento não aconteceu, então não tem como alguém dizer que foi excluído. A presença mais destacada neste encontro foi a de Elias de Lacama, irmão do falecido presidente deste partido, que tem sido apontado como provável cabeça de lista em Sofala para as eleições provinciais de outubro.
E o MDM receia que o desentendimento entre os guerrilheiros da Renamo e a sua liderança possa comprometer as eleições gerais que se avizinham e apela à perdiz a encontrar uma melhor solução interna o quanto antes. O posicionamento foi definido na manhã deste sábado pelo chefe nacional adjunto de informação do Movimento Democrático de Moçambique, Augusto Pelembe. No seu entender, o país não deve de forma alguma viver no meio de incertezas, colocando em causa a circulação de pessoas e bens. Nossa preocupação é olhar as próximas eleições, que olhando o que está a acontecer preocupa-nos porque pode comprometer o processo eleitoral que se avizinha. Não é seguro termos homens armados, desertores, como assim disse o porta-voz da Renamo, a deambular por aí. É uma insegurança total e muito mais quando se trata de mortes, porque fala-se que um dos brigadeiros está morto, outros estão detidos. Pelembe apela ainda à intervenção do Ministério Público. Já temos uma instabilidade política em Cabo Delgado, de pessoas desconhecidas aparentemente. Olhando para essa situação, também poderemos ter outros focos em Gorongosa ou em outras províncias do país em que vai-se começar a essa instabilidade. Isso já ultrapassa até o diálogo político, chega até aos órgãos da justiça. Eu acho que a Cernic e a Procuradoria da República devem agir quanto a esta situação. O chefe nacional adjunto do MDM revelou ainda que o seu partido já elegeu internamente os 3 candidatos a governador provincial, sendo que a decisão final caberá à comissão política do partido, que deverá ser tomada nos próximos 20 dias. Vamos olhar para outras notícias. Muitos automobilistas da cidade de Maputo não respeitam as passadeiras reservadas aos peões. Para agravar o problema, muitas passadeiras já não são visíveis. Os sinais de trânsito colocados em diferentes avenidas da cidade de Maputo para facilitar o tráfego rodoviário e a circulação de pessoas têm sido ignorados, quer pelos automobilistas, quer pelos peões. As passadeiras são disso o exemplo. Há passadeiras que se apagaram com o tempo. O Código de Estrada, no número 3 do artigo 104, determina que os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas. E o mesmo artigo impõe uma multa de 250 meticais aos peões que não usarem as passadeiras. Entretanto, na via pública é possível ver muitas pessoas que entram para a estrada, algumas até correm, ignorando todo o perigo. Tudo indica que os automobilistas também não respeitam os peões quando estes pretendem usar a passadeira. Para mim, acho que já não respeitam. Já não respeitam porque vem mesmo com velocidade, não diminui a velocidade, mesmo aqui sendo hospital. Aumentam a velocidade, até parece corridas. Eu sinto que, entre parentes, respeitam ou não respeitam, porque, por exemplo, quando são de corridas, calham 2 chapas na estrada, há vezes que o outro que vem por trás tenta passar pela passadeira. E assim fica prejudicando os passageiros, os peões. O risco é maior mesmo, é maior. Eu acho que é muito importante haver uma passadeira aqui. Eu acho que é muito importante mesmo. O artigo 147 do Código de Estrada, na linha N, considera infração a paragem e o estacionamento nas passagens assinaladas para a travessia de peões. E é possível constatar esta realidade no terreno. Por um lado, as passadeiras não são visíveis e, por outro, os veículos param por cima dela. Como quem não deve e não teme a ninguém, este automobilista parou a sua viatura nesta passadeira, à espera do semáforo abrir. Nós deixamos ou damos muita prioridade para os peões. Sim. Mas para o seu caso, colocou o carro na passadeira? Sim, o semáforo estava para fechar, então acabei ficando aqui. Não somos todos que não respeitamos as passadeiras. Tem uns a outros também que fazem esse tipo de disciplina, porque nós os chapéus já existem disciplinados. Mas eu que nem do meu lado, eu pelo menos onde eu parei, estou bem posicionado.
Os semáforos são outros sinais de trânsito que são ignorados tanto pelos peões como pelos automobilistas. É caso para dizer que há necessidade de uma educação cívica das partes. O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, defende a implementação de medidas de melhor gestão dos meios e recursos disponíveis para conferir maior eficiência, conforto e segurança no transporte público. Precisamos e vamos continuar a concertar a nossa atuação para melhorar a segurança rodoviária. O ministro dos Transportes e Comunicações falava no princípio da noite desta sexta-feira na cidade da Beira, no final de mais um Conselho Coordenador, o 37º do seu setor. Nesta reunião, o transporte e a segurança rodoviária mereceram um destaque especial no ramo ferroportuário. O setor precisa de apostar na eficiência e competitividade contínua das nossas infraestruturas ferroportuárias, apostando no aumento da capacidade do manuseamento portuário e aumento de equipamento circulante como locomotivas, vagões e carruagens para fazer jus à demanda. A reforma legal em curso deverá prosseguir, sendo urgente a aprovação da lei portuária, ora em elaboração. A segurança marítima, principalmente nas nossas travessias, navegação e a proteção de banhistas nas nossas praias merecem, de igual modo, uma atenção redobrada. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas que estão a tornar os eventos climáticos mais severos remetem-nos a uma visão diferente sobre a meteorologia. Os ciclones Idai e Kenneth não deixaram dúvidas sobre o papel da meteorologia no desenvolvimento sustentável do país. Assim, precisamos de implementar ações tendentes a aprimorar a capacidade dos serviços meteorológicos nacionais. Este Conselho Coordenador contou com a presença do edil da Beira, David Simango, que aproveitou para reiterar a necessidade de se abrir uma estrada de acesso direto ao Porto da Beira, que para ele irá contribuir para o desenvolvimento da urbe e melhorar a segurança da estrada e as condições da vida da Beira, atrair o investimento e estimular o desenvolvimento industrial e econômico. Tenho fé que muitos entenderam o desafio e gostaríamos de contar com a estimada elevação e consideração, pois pode criar um fator competitivo e de progresso econômico do nosso país. O Conselho Coordenador, em alusão, o último do atual ciclo de governação, foi orientado para o balanço do quinquênio e identificação das linhas estratégicas do setor, com vista à elaboração do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. Moradores do bairro Paquete-Quete, na cidade de Pemba, exigem ao edil que cumpra com todas as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Lixo, sistema de drenagem e água potável são alguns dos vários problemas que afetam a população do bairro Paquete-Quete, cuja solução foi prometida pelo presidente do Conselho Autárquico de Pemba, Florete Motarua, durante a campanha eleitoral. Os moradores aproveitaram a primeira visita do edil ao bairro para exigir o início das obras prometidas. Senhor Presidente, registramos todas as promessas que fez para a população de Paquete-Quete, onde anunciou um plano de transformar o subúrbio em cidade. Então, estamos a pedir para começar a fazer alguma coisa. Mais que 3 meses. Aqui no Paquete-Quete estamos muito mal com o lixo, que fica acumulado cerca de 3 meses. Podia explicar-nos o que está a acontecer? Estamos a pedir resolver o problema da vala de drenagem que está a destruir-se pouco a pouco. E não esquecer a água potável para Paquete-Quete. O edil de Pemba reconheceu a ansiedade dos moradores na solução dos problemas, no entanto, pediu paciência e garantiu o cumprimento de todas as promessas feitas antes de ser eleito para o cargo que ocupa há cerca de 100 dias. Em relação à drenagem, já temos técnicos no terreno para ver se retificamos os erros da obra realizada. E quanto aos outros problemas, vamos ter paciência, mas voltamos a garantir que vamos cumprir com tudo o que prometemos. Durante a sua visita, Florete Motarua procedeu ao lançamento dos transportes públicos de passageiros para Paquete-Quete, onde foram entregues cerca de 60 carteiras para a escola primária local. Rachas, fissuras e sinais evidentes de fragilidade nas fundações
Estas são algumas das características de muitos prédios na cidade de Maputo. A falta de manutenção é apontada como a principal causa. A situação é tão grave que há risco de alguns prédios desabarem a qualquer momento. Quem vê a parte frontal pode até ficar com a impressão de que está tudo bem, mas é no interior e na parte traseira dos prédios onde a triste realidade se revela. Exemplo disso é o Alentejano, este conjunto de 3 prédios localizado ao longo da Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. Aqui são nítidas as fissuras e rachas que dominam as paredes da infraestrutura, marcas que traduzem o avançado estado de degradação associado à falta de manutenção, a avaliar pela queda de algumas partes que compunham o edifício. Acaba sendo exíguo o que acabamos Moraes da Cunha é chefe da comissão dos condôminos localizados na Avenida 24 de Julho. Conta à STV como tem sido gerir um prédio de 15 andares que, além de apresentar rachas e fissuras, também enfrenta problemas de infiltração. Atualmente é feito por iniciativas individuais. O maior desafio que se tem neste momento, que tem levado à degradação avançada do edifício, tem sido infiltrações. Então, muitas das vezes, o que acontece é que o morador comunica e nós, como comissão, vamos ao encontro do morador que pertence à flete, que causa infiltração na casa vizinha ou na casa que fica abaixo, e tentamos entrar em consenso para encontrar canalizadores para fazer esse trabalho. A falta de saneamento é outro problema. O lixo é depositado em todo o lado, sem observar as regras mínimas de higiene. O que acontece especificamente indo exatamente na componente de lixo é que muitas das vezes essas pessoas que deitam o lixo na parte traseira escolhem um momento apropriado. Isso quer dizer, eles sabem exatamente a que hora podem deitar o lixo e que não está ninguém lá a ver. A título de exemplo, posso arriscar mesmo, estimar, dizer que há 3 ou 4 semanas atrás nós removemos, em termos de resíduos sólidos, na parte traseira do prédio, mais ou menos 500 quilos ou mais de resíduos sólidos. Joana Massinga, moradora num dos apartamentos deste prédio localizado no bairro da Malhangalene, conta que no passado sentiu-se obrigada a passar as noites na sala, deixando o seu quarto por conta da infiltração causada pelas vibrações das obras de um dos seus vizinhos. Quando ele chegou, pediu que qualquer dano ia assumir, mas depois disso fiquei 2, 3 anos eu sempre ia atrás a pedir para que ver como é que está a situação. Eu passava mal, toda a minha casa por cima da parede era só água, casa de banho, aquela água sempre escorria até na sala. Arthur Fife, engenheiro de construção civil, explica que um prédio normal tem, em média, 50 anos de vida, embora chame a atenção que tal depende do material e da técnica usada na construção, bem como a manutenção dos edifícios. Os regulamentos prevêem 50 anos de existência do edifício. São 50 anos, dependendo da forma como o edifício for conservado e for utilizado, não é? Então, são 50 anos de vida que se dá a um edifício. Depois tem que fazer o empolamento para poder implantar um novo edifício. A superlotação é apontada pelo especialista como um dos principais fatores que tem contribuído para a degradação de muitos prédios da capital do país. Está a imaginar uma família, sei lá, um casal, depois vem um sobrinho, vem uns filhos, vivem na mesma casa, tipo 2, não sei o que, não sei o que mais. Então, a utilização desse edifício, a forma como vai ser conservado em termos dos aspectos estéticos, é fundamental para a resistência do próprio edifício. Ciente da situação, o Conselho Autárquico de Maputo diz que está a trabalhar em coordenação com a Ordem dos Engenheiros na identificação e avaliação dos edifícios que necessitam de intervenção urgente. Temos identificados alguns edifícios que constituem problemas um pouco por toda a cidade.
esses edifícios que estão num estado que merecem alguma atenção, e estamos a interagir com a Ordem dos Engenheiros no sentido de ir a esses edifícios e fazerem uma avaliação dos edifícios em função dos resultados. Depois aí vemos que tipo de ação poderemos tomar. Outra preocupação da idilidade são os condôminos que ignoram o perigo e constroem anexos nos terraços. Trata-se de obras executadas sem autorização das autoridades municipais. A forma como elas ocorrem é que também isso tem outros contornos que muitas acontecem fora de horas, outras acontecem ao fim de semana, outras acontecem. A rapidez com que estas obras acontecem, muitas vezes nós próprios temos que nos tornar a nossa capacidade interna mais robusta, no sentido de podermos estancar a velocidade com que estas infrações, digamos assim, as posturas estão a acontecer. Portanto, o que queria dizer é que, são obras clandestinas, as obras nos terraços, e que perigam mesmo, em alguns casos, a própria estabilidade e a consistência dos edifícios. Este prédio, localizado entre a Avenida Mártires de Nhaminga e a Rua da Mesquita, na baixa da cidade de Maputo, foi evacuado logo que a situação começou a agravar-se. Contudo, a responsabilidade de garantir o saneamento e durabilidade dos edifícios é dos proprietários. Entretanto, não existe nenhuma postura municipal que sancione os que não cuidam dos edifícios. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique encoraja as agremiações da região norte do país a se organizarem para beneficiarem dos pacotes de financiamento e outros serviços de apoio disponíveis. A CTA reuniu as empresas e associações em Nampula. Foi desta forma que iniciou a reunião de divulgação dos pacotes de financiamento realizada na Ilha de Moçambique. O presidente da Confederação das Associações Económicas, que presidiu o encontro, recordou que as linhas de financiamento já estão abertas. Agostinho Vuma referiu ser preocupante o facto de muitas agremiações não estarem a conseguir responder os requisitos exigidos para se aceder aos valores. Envolvido cerca de 2 anos de implementação desses pacotes com o apoio da USAID, notamos que há uma grande desorganização de algumas associações, tanto que vão desde a questão organizativa, questão de boa governação, que são critérios de quem pode merecer este pacote. Então, cerca de 2.200.000 que estão disponíveis para este pacote da USAID já foram utilizados à vontade 1,8 milhões de dólares norte-americanos. O Vuma reconhece existirem limitações, mas não deixou de encorajar as associações a se organizarem. As constantes renovações dos alvarás são bastante trabalhosas, burocráticas e onerosas. Um outro aspecto importante é a mobilidade de trabalhadores e acionistas de nacionalidade estrangeira. O impacto que isso tem nos negócios tem sido bastante oneroso. O encontro serviu igualmente para a auscultação e apresentação dos programas de fortalecimento da capacidade institucional das delegações empresariais provinciais. Dezenas de pessoas, entre crianças e adultas, juntaram-se hoje para celebrar o fim da quinzena da criança na cidade de Maputo. Na ocasião, os participantes destacaram o aumento do nível de acesso das crianças ao ensino, tanto em todo o país. O pátio da Universidade Pedagógica foi decorado a modo infantil para acolher a cerimônia do fim da quinzena da criança, que compreende o intervalo entre a celebração do Dia Internacional da Criança e o Dia da Criança Africana, efemérides assinaladas no dia 1 e 16 deste mês.
As crianças mostraram-se felizes com a iniciativa, cujo objetivo, além de entreter, era de consciencializá-las sobre os seus direitos. Tem direito à brincadeira, à nacionalidade, ao nome, aos pais. Direito a ter um nome, um pai, uma mãe, uma nacionalidade e a brincar. Embora a sensibilização constante aumente o nível de respeito pelos direitos da criança, sobretudo em relação à educação, prevalecem alguns desafios segundo a organização que trabalha na defesa dos direitos da criança. Temos problemas ainda com os pais que têm falta de conhecimento de como é que elas podem estimular as suas crianças em casa, nas famílias. Este é um aspecto importante que todos nós temos que trabalhar, governo, sociedade civil. Todos sabemos que o pré-escolar é um momento muito importante para o desenvolvimento e para poder aprender muito melhor depois, quando entramos à escola. Esta é a segunda-feira que a Universidade Pedagógica realiza. Queremos que ela anualmente aconteça, que as crianças possam entrar em contato com a universidade, explorarem as suas capacidades e assim poderem se desenvolver bem. Porque era dia de festa, os petizes e adultos cantaram e encantaram. Está na hora de brincar. Pula, 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 vinho. O reitor da Universidade de Lúrio diz que a instituição vai apostar na abertura de 3 cursos profissionalizantes para alinhar-se com o mercado. Numa primeira fase, a Unilúrio prevê introduzir 3 cursos, designadamente Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Medição e Orçamentação em Projetos e Obras de Construção Civil e Mapeamento Geológico. Amélia Mandame, presidente da Comissão dos Cursos Superiores Profissionalizantes, falou das diferenças que se podem encontrar. Os cursos têm em vista vincar a componente do saber fazer, que é a competência técnica profissionais. E os currículos foram desenhados para responder esta exigência e a avaliação terá em consideração as competências técnicas profissionais previamente definidas. E no final do curso, teremos um graduado em um curso superior profissionalizante. O primeiro curso, que é na Faculdade de Ciência de Saúde, que é Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Temos o segundo, na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico, Medição e Orçamentação em Projetos de Obras de Construção Civil. E o terceiro, Mapeamento Geológico na Faculdade de Engenharias em Pemba. Para o reitor daquela instituição superior pública, a introdução destes cursos reforça a relação da Unilúrio com a indústria. Daí que tenhamos assumido de forma inequívoca a inovação, a ousadia e o inconformismo como os grandes motores das nossas realizações. Temos a consciência de que esta é uma oportunidade portentosa para reforçarmos a nossa relação com a indústria. Nos últimos 3 anos, a Unilúrio, que possui delegações em Cabo Delgado e Niassa, aumentou os seus cursos, passando de 18 para 37. Vamos olhar o mundo. A Organização Mundial da Saúde considera que o surto de ébola na República Democrática do Congo não representa ainda emergência global. Só neste ano, de acordo com o Ministério da Saúde congolês, o vírus do ébola já fez 1.411 mortos, entre eles 1.317 confirmados em laboratório. O mais recente caso deu-se no Uganda, onde 3 pessoas morreram, incluindo uma criança de 5 anos de idade. Numa reunião do Comitê de Emergência, no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional, a Organização Mundial da Saúde, OMS, citada pelo site Notícias a um Minuto, indicou que, apesar do surto do vírus do ébola no Congo, a doença não pode ainda ser considerada emergência global, justificando que não reúne os requisitos suficientes. Para que tal aconteça, o surto deve representar um risco para outros países e requer uma resposta coordenada. A propagação do vírus acontece maioritariamente no nordeste da República Democrática do Congo, junto das fronteiras com Uganda, Ruanda e Sudão do Sul, onde a população local encara com desconfiança a doença. Os ataques por grupos rebeldes dificultam a ação humanitária.
O vírus do ébola transmite-se através do contacto direto com o sangue e os fluidos corporais contaminados, provocando febre hemorrágica e chega a atingir uma taxa de mortalidade na ordem dos 90% se não for tratado a tempo. O surto mais devastador a nível global foi declarado em março de 2014 na Guiné-Conakry. A doença expandiu-se para Serra Leoa e Libéria. Os argelinos estão nas ruas pela 17ª semana consecutiva para exigir que todos os aliados do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika abandonem o poder. Entre os visados estão o presidente interino Abdelkader Ben Salah, o primeiro-ministro Nordin Bedou e o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Ahmed Gaid Salah. A semana foi marcada pela prisão preventiva de 2 ex-primeiros-ministros e próximos de Bouteflika, nomeadamente Ahmed Oya e Abdelmalek Selal. Mas a prisão dos ex-líderes não acalmou os protestos. Esta sexta-feira, as ruas de Argel e outras cidades do país voltaram a ficar repletas de gente. A multidão em marcha gritava: "Ladrões, vocês roubaram o país." Após o cancelamento da eleição presidencial, marcada para 4 de julho, para eleger um sucessor para Bouteflika, o poder interino pede um diálogo que é rejeitado pelos manifestantes que exigem instituições de transição. Os manifestantes recusam categoricamente que os aliados do ex-presidente, que ainda se encontram no poder, organizem eleição presidencial. O governo de Hong Kong anunciou hoje que vai suspender o debate sobre a polêmica proposta de lei da extradição que motivou já vários protestos. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse este sábado em conferência de imprensa que a decisão de suspender temporariamente o debate foi tomada em resposta à crise que desencadeou. Enquanto governo, temos a responsabilidade de manter a lei e a ordem, por um lado, e avaliar a situação no interesse último de Hong Kong, incluindo a restauração da calma na sociedade, o mais rápido possível e evitar que haja mais feridos. A polêmica proposta de lei que permitiria que a chefe do executivo e os tribunais de Hong Kong processassem pedidos de extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental, levou centenas de milhares de pessoas à rua na última semana. Durante o último protesto, quarta-feira, 80 pessoas ficaram feridas nos confrontos com a polícia. As forças da ordem usaram balas de borracha, gás lacrimogéneo e gás-pimenta para dispersar os manifestantes. Vamos a um breve intervalo. Hoje não teremos a habitual apresentação da previsão do estado de tempo devido a problemas alheios à nossa vontade. Pelo facto, as nossas sinceras desculpas. Voltamos já já. Muito boa noite uma vez mais. Vamos a esta altura olhar para o desporto. O Ferroviário de Maputo eliminou o Costa do Sol da Taça de Moçambique após vencer hoje os Canarinhos no jogo dos oitavos de final da prova por 3-1. Jogo grande a acontecer com a quantidade de público que se dirigiu ao estádio da Machava para ver a partida. Tratava-se de um jogo a eliminar, razão pela qual houve muita apreensão. Entrou bem e dominador o Ferroviário de Maputo, que ao minuto 8 chegou à vantagem por intermédio de Diogo, que bem assistido não vacilou. O Ferroviário de Maputo era a equipa mais clarividente e, em resultado disso, chegou ao segundo, após marcação de uma grande penalidade, a castigar este puxão de Roldão a Camucamo. Chamado a cobrar, Quito mandou a bola para um lado e Vitor para o outro. Os locomotivas poderiam ter dilatado o marcador neste lance, mas Tununo fez mal o passe, que devia ser para Diogo, e permitiu a intervenção do guardião canarinho. A resposta canarinha veio nesta jogada em que Shawa testou os reflexos de Frank.
Mas a locomotiva estava em alta velocidade e voltou a provocar estragos. Jogada de contra-ataque, a bola é servida de bandeja a Camu-Camu, que na primeira e na sobra não perdoou. Com 3-0 a favor do Ferroviário de Maputo, foi-se ao intervalo. No regresso, os canarinhos correram atrás do prejuízo. Remate forte a longa distância de Stefan, mas não teve a direção pretendida. Depois foi Shawa a fazer este remate colocado, mas mais uma vez, sem medidas certas. Cláudio também tentou a sorte, mas seu remate saiu fraco e a escassos centímetros da baliza de Frank. Liberty pelo Ferroviário de Maputo podia ter feito 4-0, mas frente a Vitor, fez o mais difícil. Aos 87 minutos, veio o golo de honra dos canarinhos, marcado pelo capitão Isaac. Com o marcador a indicar 3-1, terminou a partida, que eliminou o Costa do Sol, detentor do troféu da Taça de Moçambique, a segunda maior prova do país. A primeira parte é que dominamos completamente o jogo, criamos várias oportunidades e conseguimos concretizar 3. E ficaram mais alguns golos por marcar. É um acidente de percurso, tivemos uma primeira parte em que não fomos capazes, enfim, tivemos 2 situações ou 3 que as coisas não correram bem e o principal culpado sou eu, naturalmente, que sou o treinador e tenho que assumir, não há desculpas. Quando perdemos por culpa minha, perdemos bem, está bem? Outras coisas, também fico feliz quando vejo que ao fim de tantos meses as pessoas quando nos ganham pensam que ganham o campeonato, é bom, para nós é bom isso, ok? Obrigado. Com este resultado, o Ferroviário de Maputo apura-se à fase nacional da Taça de Moçambique e o Costa do Sol é eliminado da prova. No final da partida, os adeptos do Ferroviário de Maputo mostraram-se felizes pelo apuramento e elogiaram os jogadores e a equipa técnica. Já os adeptos do Costa do Sol reconheceram a superioridade da equipa adversária e disseram que as atenções devem estar agora viradas à conquista do campeonato. Esse é o verdadeiro Ferroviário. Nós nunca vamos deixar o Ferroviário a sofrer. Ferroviário, somos nós! Ferroviário, somos nós! Esse é o verdadeiro Vatastansex. Muito obrigado, os jogadores. Se empenharam muito, dignificaram a equipa, dignificaram a camisola, souberam soar aquilo que é o verdadeiro Ferroviário. Muitíssimo obrigado a toda a equipa do Ferroviário. Muito feliz, estamos felizes, bastante, vamos dizer. O pessoal falava muito mal do Ferroviário, apesar de tudo ganhamos. Estou muito satisfeita, a massa associativa está muito satisfeita pela vitória. Hoje jogamos, mostramos o Costa do Sol de quem é o Ferroviário. O Ferroviário está de parabéns, jogou, bateu e convenceu o Costa do Sol. Está de parabéns o Mr. Razak, a massa associativa, os dirigentes do Ferroviário, a União. Acho que o Costa do Sol não está bem preparado. Foi surpresa. Jogo a eliminar não é como um jogo do campeonato. Costa foi apanhado em contrapé e aceita o resultado. Justíssimo. Daqui para frente? Daqui para frente é lutar para o Moçambola. Costa do Sol, logo a priori, entrou apático e sofremos um gol logo nos primeiros minutos e não conseguimos controlar a situação. E daí em diante o que aconteceu foi mesmo um desastre. Conseguiu se encontrar e pronto. Acabamos sofrendo essa derrota e foi o que aconteceu. Não se encontrou com o Costa do Sol, não esteve praticamente em campo. Com a lesão do Evangá, piorou a situação. Estamos com uma baixa do Neném também, é uma das situações. A Politécnica venceu esta sexta-feira o Ferroviário de Maputo por 65-58 no jogo 1 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket em séniores masculinos. Este jogo 1 dos play-offs da final da Engine. Mas aguerrida com pressão defensiva com ajudas e compensações, a Politécnica entrou melhor no jogo, forçando os locomotivas a cometerem muitos erros. Mais esclarecidos ofensivamente, os universitários controlaram o primeiro quarto, etapa que venceram pelo parcial de 23-13. No segundo quarto, a Politécnica continuou mais forte defensiva e ofensivamente e saiu ao intervalo com uma vantagem de 11 pontos, ou seja,
40-29. Os locomotivas estiveram mais pressionantes defensivamente no terceiro quarto, etapa em que a Politécnica contabilizou apenas 6 pontos. Ainda assim, o conjunto de José Macuacua saiu desta etapa a vencer por 46-42. Já no quarto quarto, bastante equilibrado, o Ferro Verde Maputo conseguiu passar pela primeira vez para a frente do marcador, mas faltou concentração nos momentos cruciais, tendo perdido o jogo por 7 pontos, ou seja, 65-58. Nós entramos determinados a ganhar, sabíamos com quem vinhamos jogar, respeitamos o adversário, tivemos a sorte de entrar mais concentrados do que eles, aproveitamos o nosso fator da juventude mais rápido que ele para conseguir a vantagem da primeira parte. No terceiro quarto, podemos dizer que a experiência veio um bocado mais de cima, mas fomos serenos. Com pressa de querer fazer as coisas e passar logo para frente, a equipe adversária esteve bem e soube gerir aquela diferença. Acabou dando vitória a eles, mas já que levantaram a cabeça e prepararam-se para o próximo jogo, ainda não está nada perdido. O jogo 2 dos playoffs da final da Engen Maputo Basket está agendado para domingo, às 17h30, no pavilhão de Machaquene. Mais de 300 pessoas, entre adultas e crianças, fizeram uma caminhada em Maputo e doaram produtos diversos este sábado em solidariedade às vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que recentemente fustigaram o país. A idade é apenas um detalhe. Que é para manter a saúde física e a vida saudável. Torna-nos mais saudáveis do ponto de vista de funcionamento do aparelho digestivo, da respiração, do coração, etc, etc. Para eles, fazer os 7 quilómetros não é só pela saúde, mas também porque são solidários. É uma corrida de consolidação para ajudar todos aqueles que sofreram com o ciclone Idai. Então eu vim participar e doar algumas coisas. Eu por acaso doei cadernos para as crianças. Neste sábado fui pelas vítimas do Idai e do Kenneth. Talvez por isso, mais gente e mais atividades foram introduzidas na 4ª edição da Caminhada Ímpar. Para este ano não fazemos só a caminhada, temos outras atividades conexas, portanto que as pessoas não vêm só para fazer a caminhada. Temos aulas de aeróbica, temos vôlei de praia, temos futebol de praia, são várias atividades que a gente promove. É o fim do jornal, voltamos a cruzar dentro de instantes pelo caminho da STV Notícias. Boa noite, bom fim de semana.